Olá pessoal, tudo bem? Professor Marciano Xavier, hoje a nossa aula será sobre prisão temporária. Os senhores já viram aí prisão em flagrante, prisão preventiva e agora prisão temporária. São as três espécies de prisão cautelar, prisões, tema que cai em todos os concursos ligados à segurança pública, Poder Judiciário, Ministério Público. Então, prisão temporária está disciplinada na Lei 7.960 de 1989. Estudaremos esse tema e, no final, os exercícios específicos, tá bom? Primeira coisa, conceito de prisão temporária. Olha aqui, ó. É a prisão decretada na fase do inquérito policial, na fase das investigações, tá certo? Primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte. Veja bem, nós sabemos que existem duas fases. A fase do inquérito e a fase do, muito bem, do processo. Também denominada a fase da ação penal, tá certo? Você acha que o examinador não vai perguntar para você assim, sobre a prisão temporária, indique a alternativa correta. A letra A. A prisão temporária pode ser decretada em qualquer fase. Aqui para eles, senhores, prisão temporária não pode em qualquer fase, somente na fase do inquérito policial. É a prisão decretada na fase do inquérito policial, porque serve para auxiliar nas investigações. Onde é que tem investigação? Na fase do inquérito policial. Não tem prisão temporária na fase do processo. Ah, professor, daí a diferença entre temporária e preventiva, porque a preventiva é possível tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo. A única observação é que na prisão preventiva não pode ter prisão preventiva de ofício na fase do inquérito, sim na fase do processo. Mas se tiver um pedido do delegado, pode. Se tiver um pedido do juiz, do Ministério Público, pode. Preventiva na fase do inquérito. Na prisão temporária, não. A prisão temporária só na fase do inquérito, e não na fase do processo. A prisão preventiva pode tanto na fase do inquérito quanto na fase do processo. A prisão preventiva nas duas fases. Prisão preventiva na fase do inquérito não pode de ofício, só se tiver pedido do delegado ou do Ministério Público. A prisão preventiva no processo pode de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente da acusação. Tá certo? Muito bem. Então, senhores, fechando esse tópico, a prisão temporária é a prisão cautelar decretada apenas na fase do inquérito policial, risca todas as alternativas que, porventura, venha dizer, em qualquer fase, pode após a conclusão do inquérito, não. Caiu numa prova, examinador é o seguinte, pessoal, examinador ele vai aperfeiçoando, ele não tem o que fazer, ele fica em casa se alimentando, assistindo, aí, pensa numa pegadinha. Eles são fiados da mãe. Então, olha só. Caiu numa prova assim. Fulano de tal respondeu, o delegado instaurou inquérito para investigar eventual crime praticado por José da Silva. Aí vem contar numa historinha ali. Aí ele diz assim, encerrado o inquérito policial, a autoridade remeteu ao Ministério Público que, juntamente com a denúncia, pediu a prisão do acusado. Diante da situação hipotética, que indica a alternativa correta. Letra A. A prisão requerida pelo Ministério Público trata-se de prisão temporária. Claro que não. Se já terminou o inquérito e mandou para o Ministério Público, ainda que não tenha processo, e por que não tem processo? Porque o inquérito foi ao Ministério Público. Quando o Ministério Público devolveu o inquérito, devolveu com a denúncia e com pedido de prisão. Mas não pode ser prisão temporária. Porque se já terminou o inquérito policial, não pode mais ter prisão temporária. Porque já terminaram as investigações. Fechou, senhores. Tá certo? E aí, prosseguindo, tá? Decretação. Mediante representação da autoridade policial
ou do Ministério Público. Que bicho é esse, professor? Simples. Significa dizer que para o juiz decretar uma prisão temporária, obrigatoriamente tem que haver um pedido, seja do delegado ou do Ministério Público. Significa dizer que o juiz não pode decretar por conta própria. Ele não pode decretar de ofício, porque tem que ter um pedido para que o juiz decrete a prisão temporária. Olha só, o juiz decreta, mas tem que ser precedido de um pedido. Alguém tem que cutucar o juiz, alguém tem que provocar o juiz. Ô juiz, decreta a prisão temporária aí do Marciano, decreta a prisão temporária aí do José, da Silvana. Não pode o juiz, olhando o inquérito policial, falar assim, vou decretar a prisão temporária do investigado. Ô juiz, deixa de ser enxerido. Você não pode decretar prisão temporária de ofício. Você não pode decretar prisão temporária se não foi provocado ou pelo Ministério Público ou pelo delegado de polícia. Por isso que fala, decretação, mediante representação da autoridade policial, que é o delegado, ou requerimento do Ministério Público. Fechamos, senhores. Sobre a prisão temporária, indica a alternativa correta. Letra A. A prisão temporária, vírgula, decretada na fase do inquérito policial, vírgula, poderá ocorrer mediante representação da autoridade policial, vírgula, requerimento do Ministério Público ou de ofício. Falso. Foi certinho até onde falou de ofício. Fique esperto, concurso público, às vezes você pega uma alternativa, está tudo certinho. Aí o aluno, para ganhar tempo, o candidato, para ganhar tempo, ele não lê até o final a alternativa. Ele vai até aqui e marca e vai embora, caiu na pegadinha. Tá bom? Cuidado, não pode ter decretação de ofício, somente se tiver requerimento. Outra observação. Professor, pode a vítima requerer a prisão temporária? Não, somente duas. Dois são hoje legitimados, ou o Ministério Público ou o delegado. Professor, então significa o seguinte, o cara praticou um roubo contra mim, roubo cabe prisão temporária. Não cabe, professor? Cabe. Roubo cabe prisão temporária. Furto não, roubo sim. Muito bem. Imagina, professor, que além de roubar, uma semana depois o sujeito vai lá e me ameaça. Sabendo que já tem inquérito policial, eu, vítima, professor, não posso contratar um advogado para o advogado pedir a prisão desse sujeito que está atrapalhando as investigações, porque além de me ameaçar, está ameaçando testemunhas? Não pode. Não pode porque a lei da prisão temporária, que rege a prisão temporária, não autorizou a vítima pedir a prisão temporária. Só pode pedir a prisão temporária delegado e Ministério Público. Nesse caso, evidentemente que cabe à vítima procurar o delegado e falar isso para o delegado. Ou o Ministério Público procura o delegado, ou o Ministério Público, e conta isso ao delegado. O sujeito está rondando lá na minha casa, o sujeito está procurando testemunha. E o delegado, em cima dessas informações prestadas pela vítima, pedirá a prisão temporária. Tá certo, senhores? Não tem prisão temporária, é decretada de ofício somente se o juiz... Meus amigos, minhas amigas, peço licença para vocês para fazer um grande convite. Nós aqui da Lá Concursos, nós elaboramos um curso super competitivo para a Polícia Federal 2018, ponto a ponto do digital, com a melhor equipe de professores disponíveis no Brasil. É isso mesmo, aqui na Lá Concurso. Claro, com o melhor custo-benefício da internet, este curso ponto a ponto do digital custa apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35. Você vai ter oportunidade de assistir o restante dessa videoaula demonstrativa que nós estamos colocando aqui no YouTube e muito mais. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na Lá Concurso. Mas, antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Se você gostou dessa videoaula, se você quer participar da nossa lista de transmissão exclusiva da Polícia Federal, basta enviar um WhatsApp para 659-9971-9373 e colocar PF 2018, né? Que lá nós vamos mandar para você
vocês exercícios, dicas, informações. A nossa equipe pedagógica está preparando alguns simulados gratuitos e corrigidos para a galera da PF. Nós vamos fazer vários aulões no decorrer dessa turma até o dia 19 de agosto, que é o dia da prova, inclusive aulões específicos e focados na disciplina de informática, aquela parte bem específica, bem complexa que foi cobrado nesse concurso, e a parte de contabilidade. Então, quer participar desses aulões, não vai pagar nada, cortesia aqui da Lá Concursos, uma forma de divulgar o nosso serviço, nosso trabalho para o Brasil todo. Então, envie agora um WhatsApp para 6599719373, PF 2018, que nós iremos conversar no decorrer desse curso. Bacana? Espero vocês aqui na LAC. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.